Salve salve pessoal, hoje eu vou trazer a continuação. E se Midoriya tivesse os poderes do Luffy? E tudo começa quando Midoriya estava indo para casa. E quando ele chega, o Barba Branca fala: então como foi a escola? E Midoriya fala: foi tranquilo. E depois da janta ele vai dormir e depois ele vai para a escola. E o traje do Midoriya e que nem da história original. E os times vão ser que nem a história original. E Midoriya bola o mesmo plano da história original. E ele encontra Bakugou e eles vão pra cima um do outro e Midoriya fala: Gomu Gomu no Gatling Gun. E Bakugou recebe vários socos e ele fica um pouco desmaiado. Mas ele se levanta e solta uma explosão na cara de Midoriya que não fere ele muito mais. Midoriya dá um soco nele que ele cai no chão e ele ativa o Oni for ALL e dá um soco para cima e o teto é destruído. E Uraraka e Midoriya vencem e depois disso eles vão para o campo de treinamento e Kirishima fala: Midoriya, qual é a sua individualidade? E Midoriya responde: a minha individualidade. E Gomu Gomu no Mi todos falam: Gomu Gomu no Mi. E Midoriya fala: eu sou um homem borracha. E eles chegam e os vilões aparecem e Professor Aizawa fala: esses são vilões de verdade. E todos ficam assustados menos Midoriya, Bakugou e Todoroki. E Midoriya foi teletransportado para um barco. E Midoriya usa o Oni for ALL no dedo e ele aguenta alguns vilões. E Shigaraki, vendo que Midoriya estava derrotando vilões, Shigaraki manda Nomo matar Midoriya e Midoriya fica encarando Nomo e Nomo vai pra cima de Midoriya e Midoriya levanta a perna dele para cima e fala: Gomu Gomu no Ono, e ele esmaga a cabeça de Nomo e Nomo tenta pegar Midoriya, mas Midoriya ativa o Haki do Rei que todos os vilões caem no chão e Nomo também menos Shigaraki que estava muito longe de Midoriya e ele vai embora e Midoriya desativa o Haki do Rei e Aizawa fala: Midoriya, você está bem? E ele fala: sim, eu estou bem. E depois eles vão embora e a LL Migit manda uma carta para Gran Torino contando tudo sobre o Midoriya que nem a história original. E depois se passa 2 semanas depois do ataque da Liga dos Vilões e Midoriya vai para a escola. E a Aizawa fala sobre o festival. E quando Midoriya vai embora, Momo pede o número de Midoriya e ele fica sem entender nada. Mas ele dá o número dele para ela e depois disso Midoriya vai para casa e ele fala: eu cheguei, pai. Barba Branca fala: olha, o Ace mandou uma carta para você. E Midoriya fica animado, já que o Ace virou o capitão da tripulação do Barba Branca. E Ace conta tudo o que ele passou. Logo depois que Midoriya e Barba Branca foram embora, ele fala que ele vai assistir Midoriya no festival. E Midoriya fica animado, lembrando Midoriya viveu as mesmas aventuras que Luffy, mas a tripulação dele ficou com a tripulação do Ace. Logo que ele foi embora e todos os amigos dele vão ver ele no festival. E ele vai dormir no outro dia, e Ace chega na cidade e ele fica perdido e ele e toda a tripulação do Midoriya tenta achar ele e eles conseguem achar ele e Midoriya fica feliz por ver os seus amigos e ele falam: vai lá, Midoriya, nós vamos torcer por você. E quando eles chegam no festival, a Marinha também estava lá e os heróis também. E a Marinha e os heróis falam: se rendam, piratas. E Ace fala: não se preocupe, nós não vamos machucar ninguém, nós só estamos aqui por causa do nosso amigo. E ele aponta para Midoriya e a Marinha fala: pera aí. Um soldado pega um folheto e ele reconhece aquele é Chapéu de Palha e ele fala: aquele é Izuku Midoriya. E ele que um dos 5 Yonkous tem uma recompensa de mais de 1 milhão. E os heróis ficam surpresos por esse garoto ter uma recompensa de mais de 1 milhão e ele ser um dos 5 Yonkous. E Ace fala: até mais. E eles entram no festival e um homem fala: fiquem tranquilos, eles não vão causar problemas. E eles se sentam e na prova da corrida, quando começa, a Midoriya ativa o Haki do Rei e a metade dos estudantes cai no chão e o resto conseguia se manter de pé. E Midoriya conseguiu passar Bakugou e Todoroki. Enquanto isso Zoro fala: nossa, aqui tem muita gente. Sanji fala: você esperava o que? Um festival? E Zoro fala: eu vou tirar um soninho. E Zoro fica dormindo e Nami fala: Sanji, você pode pegar água para eu beber? E Sanji fala: sim, senhorita Nami. Brook e o Sopir falam: também pega água pra gente também. E Sanji fala: vão buscar seus palermas. E eles levantam e vão pegar. Enquanto isso Midoriya estava quase na linha de chegada, só que ele pisa em uma mina e causa uma explosão que todos viram e Ace fica preocupado. E quando a fumaça sobe, Ace vê que ele tinha ativado o Haki do armamento e ele sai correndo. E ele chega na frente de Todoroki e Bakugou e ele chega em primeiro e Barba Branca comemora e Ace grita e fala:
Esse o meu irmão e passa para a próxima prova que é a do cavalinho. E quando Todoroki ia pegar a bandana de Midoriya ele ativa o Haki da observação. E ele consegue prever o movimento de Todoroki. E ele desvia e consegue pegar umas das bandanas de Todoroki. E o tempo termina e Midoriya fica em primeiro. E na luta dele contra Shinsu ele manda Midoriya sair da arena e se percebe que Midoriya estava sendo controlado. E acontece que nem a história original. E quando Midoriya recupera a consciência, ele e Midoriya estica o braço e ele fala Gomu Gomu no Pistol e ele dá um soco na cara de Shinsu que ele cai da arena e Midoriya sai da arena e na luta contra Todoroki Midoriya faz aquele discurso de protagonista que nem a história original. E quando Todoroki ativa o lado de fogo dele Midoriya usa a segunda marcha e ele fica vermelho e se fala olha o Midoriya usando a segunda marcha e Midoriya também ativa o Haki do armamento nas mãos e nos pés e Midoriya vai correndo na direção de Todoroki. E Todoroki congela quase a arena inteira. Mas Midoriya consegue desviar e Midoriya ativa o Oni for ALL 5% e causa uma explosão. E a fumaça desse Midoriya estava em pé e Todoroki estava derrubado. E Midoriya desativa o Haki do armamento e a segunda marcha e ele consegue ficar de pé. Já que a segunda marcha deixa Midoriya um pouco cansado. E ele sai da arena e se dá parabéns para Midoriya e ele acompanha Midoriya até os assentos dos alunos. E os alunos perguntam para Midoriya quem é esse homem e Midoriya fala ele o meu irmão mais velho e todos falam irmão? E se apresenta e depois ele vai embora e as lutas vão ser que nem a história original. E na luta de Midoriya versus Bakugou Midoriya vence. E depois do festival alguém invade a arena do festival e fala ora olha que está aqui. Se não e o Midoriya do chapéu de palha e era Crocodile e ele fala que tal a gente lutar chapéu de palha e Midoriya fala está bem mas os heróis falam não deixe isso com a gente e para eles e falam deixem meu irmãozinho cuidar disso e eles obedecem e todos estavam e Midoriya dá um soco em Crocodile mas não faz nada nele. Midoriya fala eu já sei a sua fraqueza Crocodile e ele fala eu já sei disso só que não tem água nesse lugar. Mas Midoriya acha uma garrafa d'água e ele molha as mãos e ele ativa o Haki do armamento e ele dá vários socos no Crocodile. Crocodile fala eu vou te matar chapéu de palha. E ele some e depois disso Midoriya vai embora. Mas um homem fala há quanto tempo Midoriya e era Garp que dá um soco na cabeça de Midoriya e fala onde está a sua mãe Midoriya? E ele fala que ela foi morta pelo Barba Negra. E ele fica surpreso e fala quem está cuidando de você? E ele fala o Barba Branca me adotou e ele fala então vamos para casa e eles chegam na casa de Barba Branca e Yasuo e velhote. E Garp fala eu estava na cidade. Aí eu vi o Midoriya no festival. E eu resolvi ver ele enquanto isso a LL Furone estava falando com a Big Mom e ele fala eu estou com problema e Big Mom fala que problema? E ele conta tudo e Big Mom fica com raiva e fala maldito chapéu de palha eu vou mandar um dos meus filhos para te ajudar e junto. Isso Midoriya estava se despedindo do seu avô e o avô de Midoriya fala e que dia que você vai virar um marinheiro? E Midoriya fala no dia de São Nunca. E Garp fica com raiva e vai correndo atrás de Midoriya e Midoriya tromba com um homem gordo e com uma barba preta e ele pede desculpas e quando o homem se vira Midoriya vê que era o Barba Negra e Barba Negra fala ora o que temos aqui? Se não e o filho daquela mulher que eu matei. Midoriya fala ora seu maldito eu estava te procurando e Barba Negra fala diz daquele dia da prisão você foi derrotado por mim e vai ser derrotado de novo. E Garp chega e fala não Midoriya você não é forte o bastante e Midoriya fala eu vou te matar e ele ativa a segunda marcha junto com o Haki do armamento e Barba Negra fala pode vir com tudo e chega no local e fala deixe o Midoriya lutar com ele neste momento. Ele está com muita raiva e ele pode acabar atacando a gente. Também Midoriya vai pra cima de Barba Negra e ele pega Midoriya e joga ele no chão e Midoriya gospe o sangue e ele lança Midoriya muito longe e ele acaba caindo no meio da cidade e Barba Negra fala vamos lá garoto levanta e Midoriya some. Ele consegue dar um soco na cara de Barba Negra e Barba Negra começa a apanhar e ele fala o seu Haki melhorou e Midoriya fala
Gomu Gomu no pistol. E ele consegue deixar o Barba Negra um pouco tonto, mas Barba Negra põe a mão dele no cão e sai escuridão da mão dele e a escuridão começa a cobrir a cidade inteira. Mas Midoriya ativa a sua terceira marcha e fala: balão de ossos Gomu Gomu no pistol gigante de borracha. E ele quebra vários prédios que o Barba Negra fica à beira da morte e fala: vamos garoto, me mata. E ele ia matar ele, mas Barba Branca fala para Midoriya: isso não vai trazer a sua mãe de volta. E Midoriya fala: você tem razão, pai. E Midoriya vai para sua casa e Ace fala: você fez o certo, irmãozinho. E Barba Negra e preso. E no jornal fala que o filho do Barba Branca derrotou o Yonkou. E todos na sala de Midoriya ficaram sabendo e todos falam: nossa Midoriya, você é muito forte. Você conseguiu derrotar um Yonkou. E Midoriya fala que não é nada demais. E alguém chega na cidade e fala: vamos ver o que o Midoriya do chapéu de palha e capaz e sabe o que acontece. Isso mesmo, vai ficar para uma parte 13. Pessoal, o canal vai ficar para por algum tempo e até mais e fui.